paz, queridos, com a graça de Deus, chegamos à lição de número 3, que tem como título Missões Transculturais no Antigo Testamento. Mais uma lição importantíssima para o nosso aprendizado, e neste domingo será comemorado o Dia do Professor. E eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os professores da Escola Bíblica Dominical. Saibam que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E muitas vezes pode não ser fácil, os professores encontram dificuldades ou até mesmo não se sentem valorizados, mas a recompensa, ela vem do Senhor. Então prossigam trabalhando para o Senhor e que a sua aula seja uma aula abençoada. Nessa lição nós vamos verificar as missões transculturais no Antigo Testamento. Na lição passada, nós estudamos a natureza missionária de Deus. Nós enfatizamos que o modelo, o maior exemplo, o modelo e o primeiro grande missionário foi o nosso Deus, porque ele entregou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nesta lição nós vamos enfatizar, nós vamos dar continuidade no chamado de Abraão, nós vamos falar da nação de Israel, que o chamado do Senhor, nós vamos estudar as missões transculturais, tendo como ponto de partida a nação de Israel, o povo escolhido por Deus para levar, para propagar, para anunciar o Senhor. E para essa aula eu quero apresentar duas dinâmicas para facilitar o aprendizado. E a primeira dinâmica vai tratar exatamente sobre o primeiro ponto e o segundo ponto da lição. O primeiro ponto fala Israel, um povo escolhido por Deus para um propósito missionário. E o segundo ponto fala o amor de Deus para com as outras nações. Nós já falamos desse amor do Senhor que foi por todos, por toda a humanidade. E para a primeira dinâmica, o professor vai precisar de uma jarrinha com água. O professor não precisa encher, pode deixar pela metade. E o professor vai precisar também de copos descartáveis. E o professor vai levar essa jarrinha e vai levar uma outra jarrinha maior contendo água. Ou se o professor não tiver jarrinha, leve duas garrafinhas, uma pequena e uma maior. E o professor vai chamar um aluno e o professor vai falar assim, olha, eu quero que você sirva água para os irmãos que estão com sede. Eu quero que você atenda a necessidade de todos que precisarem da água. Aí o professor vai esperar, verificar qual que vai ser a atitude dele, se ele vai oferecer. E o professor também vai falar assim, não pode deixar acabar, ou não pode deixar essa água ser contaminada, porque a água vai servir para os irmãos beberem. Aí o professor vai esperar eles verificar como que eles vão servir. Na hora que eles estiverem servindo, o professor vai tentar jogar alguma sujeirinha dentro da água ou o professor vai verificar se ele deixou acabar. Por quê? Qual que vai ser aqui o ensinamento, a reflexão da dinâmica? O professor fala assim, olha, esse aluno que eu estou chamando vai representar Israel, vai representar Abraão, a nação de Israel, que o Senhor escolheu para levar a palavra do Senhor. E a água vai representar a palavra do Senhor, vai representar o alimento. Na palavra do Senhor, lá em João, nós temos quem crê em mim, como diz as Escrituras. Rios de água viva fluirão do seu ventre. E nós temos também a santificação pela palavra. Então, aqui o professor vai representar a nação de Israel como povo escolhido para levar a palavra do Senhor, para anunciar o projeto do Senhor e para falar sobre o único Deus, sobre o Deus verdadeiro, sobre o Deus de Israel. E os copos vai fazer representação das demais nações. E aí o professor vai fazer essa ilustração explicando. Só que o que aconteceu? Aqui no primeiro ponto, o autor vai enfatizar que o povo de Israel não cumpriu a contento a sua obrigação, porque se deixou contaminar. Por isso que eu falei que o professor ia tentar jogar alguma sujeirinha da água. Ou se o aluno deixasse acabar a água, ia falar assim, aí, você faltou de anunciar, ou se ele não chegou a perguntar para todos, porque a igreja, a nação de Israel, nós temos a obrigação de anunciar o evangelho. Se a pessoa o recusar, ela pode fazê-lo, mas a obrigação é pregar. As missões transculturais, aqui o autor vai fazer essa ênfase que iniciou no Antigo Testamento,
Mas o Senhor começou pela nação de Israel e agora essa função é da igreja do Senhor. A igreja do Senhor precisa estar íntegra, precisa estar intacta, não pode ter mancha, não pode ter contaminação. A água precisa estar pura para que sirva de alimento, para que seja levado e proclamado o evangelho do Senhor. Então, essa primeira dinâmica, o professor fazer ênfase no primeiro e segundo ponto da lição, e assim nós podemos ir para a segunda dinâmica. Na segunda dinâmica, o professor vai fazer referência ao terceiro ponto da lição, que fala sobre as alianças. O terceiro ponto fala alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. E para essa aula, o professor vai precisar de um barbante. O professor pode utilizar um barbante, pode utilizar um cordão ou pode utilizar um cadarço de tênis que seja grande. E o professor vai precisar também de uma aliança. E o professor vai chamar 2 alunos. O professor vai pegar o barbante, vai colocar a aliança no meio e vai chamar 2 alunos. Cada um vai segurar em uma ponta. Eu vou diminuir aqui para facilitar para verificação. E cada um vai ficar em uma ponta. E aí o professor vai enfatizar o quê? Desse lado aqui vai representar a nação de Israel e desse lado aqui vai representar as demais nações, o irmão que está segurando. E a aliança vai representar exatamente a aliança do nosso Deus, o propósito, o amor do nosso Deus pelas nações e vai representar o chamado do nosso Deus. Então aqui aí o professor vai colocar a aliança no meio e vai falar assim, olha, aqui nós temos a nação de Israel. Aí o professor vai colocar a aliança e vai falar assim, ó, a nação de Israel foi escolhida por Deus para levar a palavra do Senhor às demais nações. E as nações que reconhecerem o Deus de Israel, que aceitarem os mandamentos do Senhor, seria salva. Porque quando o Senhor chamou Abraão, falou, em ti farei bendita todas as nações. Os que te abençoarem serão abençoados e os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E aqui o professor fala assim, olha, a nação de Israel teve o chamado do Senhor para levar as demais nações a conhecer o verdadeiro Deus. E aí o professor pode pedir para o aluno fazer alguma menção sobre Deus, ou se não, o professor pode falar assim, olha, e as nações que reconhecerem nosso Deus, que se prostrarem, reconhecendo como o único Deus, o que vai acontecer? Aí o professor fala assim, olha, quando o homem, quando a nação, quando se prostra diante do verdadeiro Deus, lá nós temos também no Salmo, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Os demais povos e todos aqueles que reconhecerem Jesus e se prostrarem ao Senhor, o nosso Deus, ele está perto. A aliança do Senhor, ela é incondicional, mas ela necessita que a pessoa, ela se prostre e que se reconheça como servo do Senhor. Mas quando a nação não quer reconhecer, ela não tem acesso. E aqui o professor vai poder fazer menção do nosso Deus, aquele Deus que é transcendente, que é aquele Deus que é poderoso, um Deus soberano, um ser espiritual da transcendência do nosso Deus, que nós não temos acesso, mas que ao mesmo tempo ele é um Deus imanente, um Deus que não está longe, um Deus que está atento para as necessidades do seu filho, para aquele que clama. Então todo aquele que se achegar a Jesus Cristo e se achegar ao nosso Deus, que reconhecê-lo como Senhor e Salvador e que se prostrar, o que acontece? Ele terá o Deus perto, esse Deus que ele é transcendente, mas ao mesmo tempo aqui a aliança, ó, ele é imanente. Então nós, sempre que queremos nos achegar ao nosso Deus, precisamos nos prostrar. Como diz a palavra do Senhor, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Aí o professor vai precisar de um cordão grande e o professor vai falar assim para um aluno, olha, você consegue pegar essa aliança esticando a sua mão? Aí ele vai falar, não, mas se você se prostrar, você vai ter aliança. Então o nosso Deus, ele é transcendente. Nós não temos acesso dentro do poderio, dentro da grandeza, da soberania e do ser majestoso e espiritual que ele é. Mas quando nós mantemos um relacionamento com ele, quando nós vivemos uma vida santificada pela água, pela lavagem da água, pela palavra do Senhor, quando nós nos prostramos, o Senhor é aquele que está perto. Então o professor vai poder falar sobre a aliança de Deus, vai falar sobre a transcendência e a imanência do nosso Deus. E aqui o professor vai poder demonstrar
o propósito missionário e sobre o grande amor de nosso Deus por toda a humanidade. Então essas são as duas dinâmicas, espero que os professores utilizem e que seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e boa aula!